bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo ou assistindo a gente. Exato. Mas queria te desejar um ótimo dia. Brincadeira, não é assim que eu começo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje a gente vai explicar a ideia do enquadro, quais foram as nossas fontes, nossas pesquisas para criar o podcast dessa maneira que ele é. Todo dia, um podcast variado, que vocês veem muito podcast que são pessoas fixas sempre, né? Então, a gente fez um pouco nesse estilo do Enquanto os Bebês Dormem. Um pouco não, a gente fez tipo uns 8 meses, né? Só que a gente percebeu, a gente queria fazer de um jeito que fosse mais fácil pra gente entender até a dinâmica do podcast, né? Antes. E até pra gente aumentar o nosso fluxo de conteúdo, né? Porque a gente ficava muito limitado, a gente não conseguia pôr muito conteúdo no YouTube e tudo mais. Por mais que a gente coloque nas outras redes, tem os cursos e essas coisas. Eu acho que esse era o formato que deixava a gente mais livre de conseguir pôr vídeo pelo menos todo dia no ar, né? Porque vlog não dá. A gente é casado, tem 2 filhos e fica o dia inteiro em casa trabalhando. Aí ia ter que inventar coisas, sabe? Tipo, Léo caiu, não dá tempo nananã. todo dia. É tipo... de fazer render a ponto da pessoa, pô, vou lá ver não sei o quê. E a gente sempre gostou de conversar, de compartilhar as coisas que a gente pensa e tudo mais. A gente gosta de conversar com amigos. E a gente inventou esse formato. A gente quis inventar um novo formato que misturasse o melhor do podcast, né? De vários. Então, a gente percebeu que nos últimos tempos, a tendência do podcast vem sendo 2 pessoas como entrevistadores e entrevistados. E é isso, fazem entrevistados. Só que aí tem outros que são pessoas sem entrevistados, só trocando ideia ou falando sobre o mesmo assunto. E aí a gente queria falar, então vamos falar sobre tudo com entrevistados, sozinhos, sobre temas que a gente gosta. Estamos falando, né? já, né? Não, mas quando a gente pensou na ideia, né? Era tipo, a Isabela gosta de filosofia, mas não necessariamente vai ser fácil de encontrar uma pessoa que goste também de filosofia pra falar, e o Luan não gosta. E muito menos casar a agenda com essa pessoa, a produção da pessoa aí, voltar e tal. Aí não rola todo dia, é muito convidado, difícil. é o dia inteiro pro convidado. Não dá pra gravar 3, 4 no dia, tá ligado? Porque tem todo aquele lobby, tudo. né? Tipo receber a pessoa, aí conversa. Tal, aí tem que trocar uma ideia, tem que gerar um conteúdo depois e tal, é foda. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um formato desapegado dessas paradas. Até de cenário a gente começou bem desapegado. A gente chegou a gravar em todos os lugares da casa, ainda tá saindo o vídeo que é em todos os lugares da casa. Mas aí aí ficou muito bagunçado, tá ligado? Vão ter algumas entrevistas que vão ser nas casas das pessoas, e eu acho que isso vai ser legal pra caramba. Mas a gente resolveu restringir a maioria dos episódios em 3 cenários, que é o fundo rosa, o fundo cinza e o cenário digital, né? Pra também não ficar muita bagunça, muito assunto, muita gente com muito assunto, com muitos cenários, sabe? Mas é porque eu acho meio... sabe, quando todo podcast é no mesmo cenário, do mesmo... Parece que é a mesma coisa sempre. E tipo, a gente vai gravar em outros lugares da casa. Vai ter dia que eu não vou ter saco de montar isso aqui, a gente vai gravar na sala. Mas a base mesmo vão ser esses 3 cenários ali, tentando se conversar. Eu acho que é a melhor opção, né? A gente tá fazendo teste ainda também. A gente tá fazendo teste de tom, de conversa, de assunto, de como gerir. É muito novo pra gente também. A gente nunca gerou tanto conteúdo. Fora que, por mais que a gente tenha essa intenção da conversa de bar, tipo aquela conversa que você... Não é só de bar, né? Mas assim, vamos supor, você recebe os amigos em casa. Você pode perceber que uma hora você tá falando sobre uma coisa, depois tá falando sobre outra. Aí um troca ideia com o outro, um debate com o outro, um traz uma informação, aí o outro traz outra. E aí, do nada, vocês estavam falando sobre carro, aí vocês começam a falar sobre ET. Aí depois vocês falam sobre quem somos nós, aí depois fala sobre cerveja, depois sobre futebol. Tipo, a gente fala sobre muitos assuntos diversos quando estamos com amigos. E é muito gostoso, porque é leve. Tipo, você fica batendo papo horas, é muito legal, assim. E é o que a gente quis trazer, era essa energia, assim, né? De uma coisa mais leve, mais legal. E principalmente é o melhor momento pra fazer isso, porque o brasileiro aprendeu a consumir o podcast. Hoje faz parte da nossa cultura o podcast, mais até do que o americano. Hoje eu acho que o mapa de consumo de podcast, o brasileiro consome mais que o mundo inteiro. Se inventou essa linguagem dos cortes, das paradas e tal. Então, o podcast hoje tá muito presente na nossa vida, tipo... Pra treinar, pra lavar louça, às vezes você não quer ouvir música, tá ligado? Você fala, não quero ouvir música, mano. Eu prefiro ouvir o Sidoca trocando ideia com o Monark, tá ligado? E aí a gente... É uma opção, tipo, a gente não... Falou, vai que às vezes a pessoa quer saber qual que é a quinta mordida mais forte do mundo.
Vai que às vezes a pessoa quer saber o que aconteceu com os egípcios, entendeu? Vai que Vai às vezes a saber que a pessoa pessoa quer saber quem é o Cardoche do TikTok ou o Pelanza. Então, eu acho que é o conteúdo, cara. Para as pessoas que estão interessadas, vai ter conteúdo ali todo dia. A gente vai sempre tentar trazer, Então, né? era uma forma mais sustentável da produção, porque não fica aquela coisa engessada. Tipo assim, a gente conhece pessoas que têm podcasts que são em locais físicos. E aí, a pessoa tem que ir todo dia, tipo, se quiser fazer conteúdo todo dia, vai ter que ir todo dia pra lá, pra poder gravar nesse lugar físico. 3 horas de conversa. Exato. E normalmente quem faz isso só tem o podcast e acabou. E aí volta pra casa. A gente ainda tem a publicidade, que a gente tem que fazer muita produção de publicidade, muita produção de curso, tanto de aulas quanto de suporte, disso, daquilo. Assistência pras alunas e tudo mais. Aí a gente tem que também produzir conteúdo pra marca, que o Lua também produz, né? Me ajuda, tudo, faz todas essas coisas. E a gente tem filho, tem família, então... Família, a gente gosta de treinar, a gente gosta de comer, tem que fazer compra, pagar as contas aí no clube. A gente tem que fazer todas essas coisas. Então, além de ter o podcast, a gente tem todas essas outras coisas. Mas a gente não quis fazer um projeto mais ou menos. A gente queria fazer um projeto muito da hora. Por isso que a gente investiu também em equipamentos. Aqui a gente tá com uma luz que é tipo O olho a da NASA cara. das luzes. Sei lá, ela é tipo... porque a gente ela é a sofria com Ferrari isso das também. luzes, essa luz aqui. É uma luz que ela faz absolutamente tudo que você quiser. Se quiser que ela dance, eu acho que ela dança, sabe? Investimos nisso, investimos em microfone bom, em como é que chama isso? Eu não entendo nada, o Lua que chama sabe. microfone. Não, essa parada aqui. Suporte, pedestal, Rubens. Pode chamar do que quiser. Então, aí suporte, aí os fundos, aí LEDs. E é uma maneira legal também da gente Tripés, trazer os nossos amigos, né? Pra perto. Porque a gente volta e meia, conversa com os amigos, e aí a gente fica pensando, cara, isso que a gente tá falando é tão legal que é uma pessoa pena. incrível, né? E Como a gente que o mundo não te conhece, cara? Ou às vezes a gente fica, que pena que a gente não consegue compartilhar isso, tipo, que acabou de acontecer. Tipo, a gente tem o Greto, o Gibi, uns amigos nossos, que a gente senta na mesa, são 6 horas trocando ideia sobre tudo, cara. Tipo, você começa a falar sobre, sei lá, o Gibi começa a falar sobre plantação, aí depois, né, tipo, como plantar, Em um agrotóxicos na comida, aí vem o Greto e fala sobre paraquedismo, aí depois nutrição, aí você fica assim, mano... Aí pra você ter uma noção, em uma dessas conversas, eu descobri que o pernilongo vem no ouvido por causa do cheiro da cera, tá ligado? E aí agora eu só durmo com tampão no ouvido, mentira. Todo mundo merece saber isso, tá ligado? Ele vem no ouvido por causa do cheiro da cera do seu ouvido. Então, se você tampa, ele não vem. Tipo, uma coisa que eu não sabia. Mas foda-se, eu nem vou tampar também o ouvido. Porque eu queria saber. não quero que ele esteja ali, mas não existe cultura inútil. É o que a gente fala, não existe cultura inútil. É um conteúdo, cara. Vai estar ali, se você não quiser ouvir hoje, ouvir o de ontem, mas vai ter um monte de coisa legal ali. Porque eu acho que nós somos isso, né? Nós gostamos de muita coisa. A gente gosta de conversar sobre muitas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu acredito que é legal você ter uma coisa bem nichada, assim, bem voltada para um público bem comercial X, também. bem comercial e tal, eu acho que é legal, ok. Só que eu não vi outras pessoas, outros podcasts, outros projetos abordando a pessoa como um todo. Então, tipo assim... Eu gosto de ver entrevistas, mas às vezes eu gosto também de trocar uma ideia mais profunda. E às vezes eu gosto de ver um conteúdo mais leve sobre uma série, por exemplo. Que alguém assistiu a série e fala também, eu falo, é verdade. Às vezes eu paro nos vídeos lá, tipo, Megalodon. Saiba mais sobre esse gigante dos mares. Eu fico 20 minutos, tá ligado? No Facebook vendo. E isso eu acho muito foda. Eu acho que essa leva essa parada que o Flow criou e tudo mais foi muito legal. Pra trazer essa cultura do podcast. E aí veio uma galera atrás, mas veio uma galera muito fazendo a mesma coisa. Assim, não que seja ruim, mas é uma vertente, né? E aí eu acho que é o mesmo caminho que tomou TV e rádio. Dessa vertente vai começar a sair. Porra, começou lá o rádio, aí vai sair o telerádio, aí vai sair o teleshow, tá ligado? Que aí o show lá do rádio. Aí, e começa a variar conteúdos, porque nem todo mundo quer consumir só a entrevista, entendeu? Tem gente que quer consumir sobre curiosidades do mundo. Ou sobre filosofia, ou sobre música. A partir do momento que a audiência veio e criou aquele hábito, e se criou aquele hábito assim como se criou o hábito da TV, ela vai querer consumir outras coisas ali, entendeu? Exato. E aí, eu acho que o podcast, tava todo mundo olhando, tipo, o que tá virando, e ninguém olhou o que pode... Sim. A gente tentou se antecipar, a gente falou lá na frente, não que lá na frente, mas já tem gente que faz isso há muito tempo, como o Nerdcast, esses caras que capinaram o podcast lá até antes do Flow,
que já faziam conteúdos informativos com... Mas não faziam gravados. Eu acho que essa foi também a sacada. Que é legal você ver como a pessoa tá no momento. É legal, mais nem que seja quente, uma né? câmerazinha. É muito legal. Assim, o Flow também tem aquela pegada do ao vivo. Gravado de vídeo. Entendi. É, gravado, entendeu? É uma coisa foi tipo... genial. E a parada dos cortes, o Flow... Entendeu? Então você traz pra pessoa... Pra todo tipo de pessoa. Porque eu gosto de assistir. Eu não sou que nem o Luan que gosta de ouvir horas e horas. A menos que a gente esteja no carro, a gente vai ouvindo. Mas eu gosto de assistir, eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de ver as reações da cara da pessoa. E aí, eu seria uma má cliente de podcast que se só fosse ouvir, sabe? Então, eu acho que atinge muito mais público. E, ao mesmo tempo, isso do ao vivo... Então, tipo, sempre entrevista, sempre ao vivo, é uma parada que é boa para quem tá fazendo podcast, porque, tipo assim, se eu fizer uma pergunta polêmica aqui pro Luan, ou enfim, pra algum convidado, a pessoa, o rosto que ela fizer, a expressão dela, vai poder gerar uma mídia em cima do meu podcast, desse meu troço. E é o que estão fazendo. A galera tá fazendo ao vivo ou gravado, enfim, mas exatamente pra não ter essa desculpa. Tipo, eu te pergunto o que quiser e se você não quiser responder, já vão ver que você não quis responder. Foi. Então, a gente também tem um pouquinho de uma coisa de... Talvez algum dia a gente faça ao vivo e tal. Só que a gente gosta também de dar esse espaço. Às vezes a pessoa não se sente confortável, né? E assim, é aquele negócio. Você tá jogando conteúdo. Como é que o coisa fala? Não, tipo, ele fala, joga conteúdo, só vai. Joga conteúdo e só vai. Porque assim, a gente tá jogando. A gente tentou se antecipar quanto ao mercado, lógico. Sempre há uma estratégia que é até o que a gente ensina. A gente acha que o mercado vai dar uma guinada pra isso. O público tá ali e tudo mais. A gente pegou os dados que a gente já imagina que tem. Que é tipo, o YouTube trabalha dessa forma. Tem que pôr muito conteúdo. As pessoas gostam disso. Conteúdo quente, variedade, tal. A gente fez a lição de casa. A gente não se apegou a número, nada. Porque também se você ficar se apegando a essas paradas, você fica muito doido, né? Você tem que ter construção. Tipo, vai ver quanto tempo, sei lá, o Flow, por exemplo, ficou fazendo até realmente 3 virar. anos, cara. Entrevistando só os caras nada a ver, gamer e tal. Demorou muito pra acontecer. Eles falam mesmo Mas no ar. ficaram lá firmes e fortes. Então, a gente não tem essa pretensão de estourar logo de cara, ou de pegar e fazer ao vivo pra falar, e aí, pegou ou não pegou? Tipo, eu acho isso é mais um show de mercado, fofoca. né? Mas eu acho mais show de fofoca do que podcast mesmo. É que tem um... Não é a raiz do que deveria ser, né? Virou um habitat autossustentável. Tipo, o perfil da fofoca... O perfil de fofoca que vem crescendo precisa do corte... E o corte precisa do perfil de fofoca. Mas o perfil de fofoca não precisa de corte de podcast necessariamente. Não, mas alimenta Já ele vive também. Antes, mas alimenta, tipo, exato. quando não tá tendo a Fazenda e tal. Você fica, tipo, não é todo dia que Não, mas a Virgínia Fazenda não é faz podcast, merda, tá a gente tá ligado? falando de podcast. Não, eu sei, mas não é todo dia que tem aquela quantidade. Tipo, que nem... A pessoa, não, é ótimo, porque rola fofoca. Só que aí você vê que... Você ia comprar muito... Tipo, assim, ó, do nada, terça-feira, nada acontece. Aí vai o Gui Araújo no pod dela, sei lá, no pode pá. E do nada ele solta a bomba que a Anitta, no dia seguinte, já tava contra... Um exemplo, tá? Não sei se aconteceu isso, mas solta uma bomba do nada. Mano, você tá lá, cai no seu colo. Você é dono do perfil de fofoca, você vai postar. Fala, porra. Não, mas eu acho que o perfil de fofoca posta mesmo. Se você tá ali pra isso. Sim, e pro cara... Né? É o seu trabalho. Tanto que é uma das coisas agora... E pro cara é bom porque ele ganha seguidores. E pro podcast é bom porque ganha visibilidade. Pro podcast é ruim. É o que o Monark tava falando esses dias. Isso tá acabando com o podcast, porque a conversa não fica fluida. Não. Tipo... Pro podcast que eu digo, assim... Você vê muitos podcasts que só fazem isso com muito seguidor e muita audiência... Pra isso, só que ele não tem uma base. E estraga entendeu? a conversa. Tipo, estraga as conversas que tinha no podcast. Flow antes era muito mais foda do que as conversas que tem hoje. Assim, hoje tem conversas fodas, depende muito do convidado também. Mas que nem eles estavam falando esses dias, eu acho que tava o Rafinha Bastos e o Cauê Moura lá. Eu tava ouvindo esses dias, não sei quando foi. E aí ele falou, cara, tem um cara aqui que ele já vem com o Reels na cabeça, que ele vou pegar esse corte, botar uma legenda, botar uma música... Tipo, por exemplo, um cara que fez muito corte, que rendeu muito corte pra ele a visita no Podpah, o Felipe Tito. Tipo, os caras já vão com o corte pra fazer, ou com a lacrada, mas eles já vão, tipo, ó, é assim que eu vou me posicionar lá. E fica naquela caçada ali, e não sabe? chega, tipo, não se compromete, não dá uma opinião... Não dá uma opinião, mas assim, não leva a conversa pra outro caminho. Se a conversa começa a sair... Por exemplo, o Monark falou que tem gente que faz assim, eu não tô lançando nada agora, quando eu for lançar um CD eu vou. Ele falou que ele fica puto, que ele fala, não, cara, vem pra conversar comigo. Depois, quando você for lançar um negócio, se quiser voltar, você volta.
Mas, porra, aqui não é palanque, tá ligado? Não é seu jornal publicitário. Eu quero trocar ideia. E isso que é foda. Isso que é o foda do podcast hoje. Que é como eles vão contornar isso. Essa caçada do corte, do clique, da audiência. Exato. Tá ligado? E é meio que a custo de tudo, né? Porque eu acho que no curso do mundo a gente tem ciclos. Então eu acho que ao mesmo tempo que começa essa coisa desenfreada de querer seguidores e querer audiência, querer isso, querer aquilo, e as pessoas querem a fofoca, né? Vai chegar uma hora que as pessoas vão dar um passo pra trás e falar: não, pera, o que eu aprendi nesses últimos 5 anos da minha vida? Eu sei da vida de todo mundo, mas o que eu aprendi? Eu tô melhor? Muito raso, né? Então, tipo, eu tive isso, assim... Eu amo, tá? Eu parei sou fofoqueiro pra caralho, mas eu amo. Não é só da fofoca, eu tô falando das pessoas consumirem e ficarem loucas por números, seguidores, isso, aquilo. Aí você fala, beleza. Aí você vai atrás, tal, consome, sabe da vida de todo mundo, e aí você às vezes vai parar e vai falar, pera, os últimos 5 anos da minha vida... O que eu aprendi a mais do que eu sei hoje? Eu tive essa crise, por isso que eu entrei na pós-graduação. Porque eu saí da faculdade quando eu tava com 19, eu me formei. E aí tive o Léo, aí comecei a trabalhar, aí tive a Maia, né? E era trabalho, publicidade, esse e aquilo, tipo, a mesma coisa e tal. Eu tô com 22, então fazem 3 anos, não foram nem 5 anos. E eu falei, cara, o que eu estudei? Tipo, o que eu aprendi? E quando você consome podcast que tem muito dessas informações, dessas conversas e tudo... Eu consumo muito. Você... Sério, amor? Ele tá enfiando um negocinho no meio do Foi mal, suporte. tem déficit de atenção, porra. Mas então, quando você tá consumindo... Porra é uma piadinha interna nossa que eu imito o vô dela. Quando você tá consumindo os podcasts e conteúdos que trazem esse tipo de informação, você sempre tá aprendendo uma coisa nova. Sim. Então você fala, aprendi que o Megalodon é sei lá o quê. Porra, mano, tem um flow com um ufólogo que é maravilhoso. Eu nem sei se tudo que ele fala é mentira, mas é maravilhoso, é gostoso de ouvir. Tipo, o cara fala várias e coisas você aprende, né? Você tava vindo com várias quando você tava ouvindo do Joe Rogan. Do Joe Rogan, mano, eu virei uma Barça. Qualquer assunto eu sabia, mano. Eu ouvi o do Elon Musk... Mano, eu podia ir pra Marte sozinho com um Monza 77, velho. Mas é isso, assim, é você analisar o modo de consumo. E pra quem quer trabalhar com isso, eu acho que é analisar o modo de consumo também. Pra, tipo, beleza, tá acontecendo isso agora, que nem, tipo, do Flow. O Podpah foi muito rápido. O Podpah entendeu o que o Flow tava fazendo, viu, os dois já eram youtuber rato. Falou, isso aqui tá dando bom. Já montaram, conseguiram colar nos meninos ali, estouraram. Aí já começou o terceiro, o quarto, o quinto, já foram vindo sem potência, tá ligado? E aí é uma estrutura muito difícil de se manter também. De trazer convidado, de ter a produção, de ligar, de dar uma comida pro cara quando o cara estiver lá, de dar um café, de arrumar um pico, entendeu? De fazer o corte, de fazer o post, de fazer... Então é um negócio difícil. Pro Flow, pro Podpah, que já estão muito consolidados, já tem uma audiência muito grande, é muito fácil. Mas agora esses que vieram depois vão penar um pouquinho. E eu acho que você traz também aquela coisa da personalidade do podcast. Tipo assim, o Podpah tem um estilo lá. O Flow, ele meio que... Eles estão na casa deles e foda-se. Se o convidado é a Madre Teresa, o Monark vai fumar um baseado e vai dar risada na hora errada. E é isso, tá ligado? Tipo, você entende qual é a vibe do podcast. Por exemplo, chega um cara lá, dependente químico, ele oferece maconha pro cara, tá ligado? Ele fuma maconha na frente do cara. Chega um cara que era alcoólatra, ele oferece bebida pro cara. Tipo, ele tem essa coisa de você tá na minha casa. Você não tá... Eu não vou arrumar minha casa só pra você. Você tá aqui assim como qualquer um que vai passar aqui. Se você é político, você vai estar aqui como político e eu vou fumar meu baseado. Se você... Eles trazem isso. Na agenda da última eleição, os caras foram lá. O Arthur Duval acho que subiu 7 pontos nas pesquisas depois que foi lá do Flow. Então o Flow, em potência disso... Tipo, o Flow pega várias faixas etárias, vários públicos e tal. O Podpah, ele já é mais focado em um público só, né? Que é mais esses jovens de hoje em dia, que curtem um trap, um funk, essas coisas. E cada podcast fez seu pedacinho ali, né? Bolou certo. O Lucas Maciel Vamos Lavar Roupa Suja. Aí tem o pod delas, que é com as meninas. Eu acho foda pra caralho. Eu acho muito legal. Vários, assim. Eu acho muito legal. E eu acho legal que é uma forma mais profunda de você trazer de conhecer ideias. A pessoa. Só que tem alguns que não, né? Tem alguns que é tipo... Tem alguns que vão armado.
Tipo, você sai do podcast sabendo com quem a pessoa ficou, as polêmicas, e não sabe quem é ela. Tipo, não sabe de onde ela é, não sabe quantos anos ela tem. Não Então, sabe- essas, né, alguma história engraçada de Não família. sabe. Tipo, aquele que a gente ouviu do Krauk no Flow, Foi mano. foda, o Krauk no Flow foi Nossa, o foda. Krauk é muito bom. Ele contando da história dele, que ele veio lá da puta que pariu com a mãe. E aí o pai O sumiu. do Padilha foi muito legal no Que Flow o Padilha também. foi muito. Mas eu amei, eu gostei mais do Krauk. Do Do Krauk foi Sidoca foda. também não dá, O eu do sou Sidoca, apaixonada. mano, qualquer coisa com o Eu sou Sidoca é apaixonada. muito bom. Ele é... O Sidoca é o melhor do Brasil. Mano, a personalidade desse moleque é muito engraçada, velho. Ele é muito foda. Mas... O do Djonga foi foda. Sou apaixonada sim, gente. Não sou não, tá? Calma, ele só é engraçado. Ele é muito bom. Mas eu acho que essa vibe de trazer o conteúdo mais denso de uma forma leve, de uma forma como leve. se fosse uma conversa. Porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco dessa coisa do offline, porque as pessoas estão tão online, que quando você traz um pouco disso do offline, da pessoa ouvir, da pessoa pensar junto, de você ver uma troca de conversa, como se você estivesse sentado assim na mesa com a pessoa, sabe? Isso traz um pouco desse Traz, mundo offline. porra. Você não se sente tão sozinho, principalmente em pandemia, tem gente que tá, Sim. né, que tá sozinho em Depressão, casa e tudo essas e tal. paradas aí é foda. Não, o podcast, principalmente na pandemia, foi uma alternativa muito foda de entretenimento. Então a nossa Muito ideia, foda. então a nossa ideia foi podcast todo dia, Uma alternativa sexta, pra galera. sábado, sexta, sábado, domingo, todo dia. A gente solta primeiro no YouTube, às 6 horas da noite sempre. A gente solta no YouTube, 24 horas depois a gente disponibiliza no Spotify. Ah, tá. Aí 24 horas depois fica disponível no Spotify Uns e a gente cortes no vai girando assim. Facebook. E tem cortes no Facebook e cortes no YouTube também. Então cortes você no tá YouTube. ouvindo aqui, por exemplo, a gente, só que a gente vai trazer um corte que seja de uma parte específica. Porque tem gente que às vezes fala, ai, será que eu vou me interessar por esse assunto? E aí, quando tem um corte de algum assunto dentro do episódio completo, a pessoa fala, não, eu quero ver. Aí vai lá pro completo. É. Então, é uma forma de você ver se você quer. Então, é legal você assistir os cortes, mesmo antes de assistir ele completo, caso você tenha dúvida, sabe? Que aí você vê como tá o ritmo, vê um pouco das coisas que tá falando. E é isso. Então, a gente quis trazer, assim... Tem eu sozinha falando sobre coisas que me interessam, que talvez interessem vocês. Tem eu com convidadas e convidados. Tem o Luan só com convidados. Tem a gente junto, assim, do jeito que a gente tá. E também vão ter convidados em dupla, que vai estar eu e ele e os convidados, né? Sim. Então... É o nosso jeitinho, é o nosso estilinho. É um formato meio diferente, porque ele mistura a entrevista, mistura os papos aleatórios. E não são sempre os convidados, tipo... Tem os dois apresentadores, mas nem sempre os dois estão juntos. Que eu acho que é legal também, porque nem tudo que me interessa vai interessar ele. A gente não tá falando aqui sobre ciência e os dois amam ciência. A gente tá falando sobre vida, E né? a gente sabe que, tipo, uma pessoa não vai curtir todos os episódios, mas a Tudo gente tá bem. dando uma... Alternativa pra você se entreter, pra você aprender uma coisa nova, pra você ver o pensamento diferente. Eu acho que a gente... Acho que é assim que vai ser no futuro. É verdade. A comunicação, tá ligado? É verdade. Eu acho que quanto mais nichado você ficar, eu acho que menos... Por exemplo, eu não consigo assistir podcast quando não tem convidado, tá ligado? Não consegue? Não. Quando é só o Monark e o Igor trocando ideia, eu não vejo, tá ligado? Por quê? Eu não gosto. Quando é convidado que eu não gosto, eu não vejo. Entendi. Tipo, eu não assisto, por exemplo, quando eles vão falar, sei lá, vai. Eles vão trocar ideia com um gamer, por exemplo. Eu não manjo, eu não quero saber da vida do cara, não quero saber o que o cara pensa, eu não quero saber o que o cara gosta. Eu não assisto. É a mesma coisa aqui. O cara não quer saber o que eu acho da série, ele não assiste eu, entendeu? Ou a menina. Ou não gosta, não quer saber nada de filosofia, beijo, não vê a Isabela. O problema dele é um grande problema, ele vai faltar isso na vida dele, essa informação, Vai. a minha opinião sobre tal série. Não, a minha. Será Vai. que ele vai conseguir viver de igual para igual com os outros seres humanos sem essa informação? Talvez não. Vai ficar um pouco atrasado, vai Mas- ficar devendo, mas Escolhas. a vida é feita de escolhas, né? Nem sempre decentes. Nem sempre decentes. Então, mas assim, eu acho que tá aí pra todo mundo ver. É isso pra vocês entenderem um pouco do que a gente pensou, de como a gente criou, qual é o conceito. A gente mistura, então, as entrevistas, assuntos mais livres, assuntos quentes, pautas, enfim, um monte de coisa. E é essa misturada que eu acho que é a vida, somos nós. Nós com amigos somos uma misturada, a gente não fala sempre a mesma coisa. E é isso que a gente quis trazer. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Comenta aqui temas que você gostaria de saber. Tipo, Bela, eu adoraria saber sobre maçanetas de porta, sei lá.
Entendeu? Muito Sobre qualquer interessante coisa. Tipo, sobre, sei lá. Maçanetas que giram ou reta? Não, mas enfim, sobre assuntos que vocês falam. Nossa, eu queria muito saber sobre alguma coisa de moda, sabe? Tipo, Sim. ou queria saber sobre. Qualquer coisa. Aí vocês podem mandar que a gente vai pegando aqui. Porque, gente, a gente precisa de muita sugestão. Porque é todo Muita dia podcast, sugestão. né? E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Se você estiver no Spotify, compartilha aí. Se estiver no YouTube, curte, se inscreve no canal, já entra na playlist de cortes, na playlist do podcast, assiste todos. Tem vários anteriores que eu acho que você vai curtir. Segue o perfil do podcast Enquadro Pod. Enquadro Pod no Instagram, a gente sempre posta os Reels lá com os pedacinhos pra você ver, né? Antes de assistir, você vê um pouquinho de como é a vibe, de como vai ser. E esperamos que vocês tenham gostado, tá bom? Então, um beijo, até amanhã. Um beijo até amanhã e assiste de ontem também.